O porquê de uma pessoa ter dor no ombro mudou muito nos últimos anos. E isso tem totalmente a ver com uma mudança de comportamento. Hoje, os profissionais da área de saúde estudam muito mais antropologia do que se estudava antes. A gente, na verdade, abriu a nossa cabeça para uma área de conhecimento que antes não era visitada pela fisioterapia, por exemplo. E isso fez com que a gente mudasse completamente a nossa visão do porquê uma pessoa tem dor numa articulação. Em relação aos ombros, eu fiz algumas postagens essa semana que me deram a vontade de fazer um vídeo mais longo explicando o porquê que antigamente alguns profissionais, a maior parte dos profissionais, na verdade, passavam muito essa orientação de que era errado fazer determinados movimentos, como levantar as mãos acima da cabeça para fazer alguma atividade repetitiva, porque poderia gerar lesão nos ombros. Mas é muito difícil a gente afirmar isso com certeza, porque na verdade a gente está lidando com pessoas que têm o corpo extremamente rígido por hábitos do dia a dia. A gente faz diversas atividades com os ombros abaixados durante o dia nessa posição. E a gente faz muito poucas atividades com os braços levantados como os nossos ancestrais faziam. Movimentos como escalar, arremessar são muito pouco utilizados hoje durante o nosso dia a dia. E isso fez com que a gente acumulasse rigidez nos nossos ombros. A gente passa horas na frente dos computadores, a gente passa horas hoje com os celulares nas mãos. E isso são fatos que geram muita rigidez nas articulações. E a única forma da gente contrapor esse tipo de rigidez é voltar a fazer algumas atividades que os nossos ancestrais faziam, como escalada, arremessos. Só que muitas pessoas vão sentir dor quando começarem a fazer esse tipo de atividade. Então precisa haver uma readaptação a esses movimentos, porque com certeza vai acontecer um impacto no início por causa dessa rigidez. Essa rigidez gera um impacto que vai sobrecarregar a articulação. Por isso que tem que ser uma adaptação gradativa, uma readaptação gradativa ao que era uma movimentação natural para a gente. Então, afirmar que alguma atividade repetitiva com a mão acima da cabeça gerou uma lesão no ombro é muito vago. A gente tem que analisar mais a fundo o contexto dessa pessoa específica, por que ela tem essa dor no ombro. Se a gente pensar em aspectos biopsicossociais, a gente tem que analisar até fatores que podem estar ligados à parte emocional, né? E uma dor não é psicológica. A gente não fala que uma dor é psicológica, mas a gente sabe que a gente programa o nosso organismo. E é isso que a psicossomática hoje estuda, é muito mais um estudo da neurologia do que da psicologia, porque a gente estuda as programações de memória que a gente acaba gerando no nosso sistema nervoso para guardar aquela informação como uma memória que gera um sintoma. Então, quando a gente fala que uma emoção pode ser guardada como uma memória de dor, a gente está dizendo que aconteceu uma programação que foi somando ao seu sistema informações e o seu sistema armazenou isso como memória. Então, o aspecto que a gente fala biopsicossocial que deve ser analisado é nesse contexto, a gente entender como é sua movimentação durante o dia, quais são seus hábitos de movimentação, o que a gente pode mudar nos seus hábitos de movimentação, em que contexto psicológico aconteceu o início dessa dor, porque pode ter acontecido algum trauma emocional no momento do início daquela dor ou durante o percurso daquela dor que pode potencializar a sensação de dor. E isso sim é totalmente possível e acontece muito, né? Ao contrário de falar que é uma dor psicológica. E a gente tem que entender biomecanicamente também, né? Analisar o movimento
e entender o que pode ser melhorado naquele movimento. Então a gente tem que ter uma abordagem completa em cima do paciente, do ombro do paciente, para entender o porquê que aquele ombro dói. Então vai muito além da gente pensar em um ou outro exercício, um ou outro movimento do dia a dia que está causando a dor. A gente tem que pensar no contexto geral, no contexto completo da vida da pessoa. Se você achou que esse conteúdo foi útil para você, até para entender um pouco mais sobre comportamento, psicossomática e uma nova visão dentro da fisioterapia e da área da saúde, curte, compartilha, encaminha para quem pode estar precisando desse conteúdo e não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!